aumentar o salário mínimo. Como é que o senhor vai aumentar o salário mínimo? Aumentando. E daqui, e essa Veja, conta? deixa eu lhe falar uma coisa. Quando eu fui presidente, a gente aumentava o salário mínimo. Você repunha aquilo que era a inflação e você dava aumento de salário de acordo com o crescimento do PIB. Olha, se o PIB crescer 5%, você dá inflação, mas 5%. Se o PIB não crescer nada, você dá inflação e não dá nada. Foi assim que nós fizemos durante o nosso governo e por isso o salário mínimo aumentou 77%. O senhor era ministro, quando o fulano era ministro, o Brasil vivia de joelho junto ao FMI. Todo mês descia um casal, um homem e uma mulher de Washington para vir aqui fiscalizar nossas contas. Eu simplesmente acabei com isso, porque eu aprendi com a minha mãe. Eu só posso fazer dívida que eu possa pagar. Eu só posso gastar aquilo que eu ganho. Então eu paguei o FMI, emprestei 15 bilhões para o FMI e fizemos uma reservazinha de 370 bilhões de dólares, coisa que o Brasil... Eu vou te mandar... Se você prometer para mim falar aqui, eu vou te mandar os números. Claro. Deixa eu te contar uma coisa. Foi no governo do PT que nós fizemos a ferrovia que saiu do Maranhão, do Porto de Itaqui, que tinha feito só 200 quilômetros pelo presidente Sarney e pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e trouxemos elas até Cruzeiro do Oeste, aqui em São Paulo. Foram quase 2.000 e poucos quilômetros de ferrovia. Essa foi feita. Segundo, nós fizemos a leste-oeste na Bahia, como eu faço um transporte de no máximo 300, 400 quilômetros, o restante tem que ser de trem. Muito e bem. nós vamos fazer. Lula, qual o maior erro que o PT cometeu nesses 14 anos? Eu acho que o maior erro que nós fizemos foi não fazer tudo que a gente sonhava em fazer. Mas deixa eu lhe contar uma coisa. Você pode olhar uma coisa e ter orgulho seguinte. Ninguém fez a política de investimento em obra de infraestrutura como eu fiz. Ninguém. Nenhum presidente da República. Ninguém fez a política de inclusão social que eu fiz nesse país. Olha, nós geramos 22 milhões de empregos. Nós aumentamos o salário mínimo, nós pagamos a dívida interna, nós reduzimos a inflação de 12,5% para 4,5%, que era o centro da meta. E no meu tempo de presidente da República, todas as categorias de trabalhadores organizadas recebiam aumento acima da inflação. Hoje, nem 10% recebe. Permita-me falar uma coisa para você. O que a gente não pode é viver com base em mentiras. Quando nós descobrimos o pré-sal, a gente achava que o Brasil tinha que ser o exportador de derivados de petróleo, não exportador de óleo cru. Por isso é que a gente queria fazer a refinaria no Ceará, no Maranhão, em Pernambuco, fizemos a de querosene no Maranhão, ou seja, e fizemos o polo petroquímico em Itaboraí, no Rio de Janeiro, que ficou parado com 85% da obra acabada. Era 14 indústrias químicas lá dentro, simplesmente parou, porque o Brasil queria exportar derivado. Por isso que a gente criou que 75% do royalty do petróleo e do pré-sal era para investir em educação, ciência e tecnologia e saúde. Por que não foi feito? Não foi feito, meu caro, porque deram um golpe na Dilma e porque desmancharam tudo. Você está lembrado? Eu vou te contar uma história. Você é um homem inteligente. Foi golpe. Porque inventaram uma mentira contra ela. Deixa eu lhe contar uma história. Veja... Mas com toda essa imprensa supostamente inteligente que nós temos, todo mundo ficou contra, de repente. Muito inteligente. Deixa eu lhe contar uma coisa. Nunca na vida você poderia caçar uma presidente da República porque ela fez um acerto de contas que eles colocaram o apelido de pedalada. Fernando Henrique Cardoso fez, eu fiz e todos os presidentes fizeram. Chega no fim do ano, você às vezes não tem o dinheiro para fechar o caixa, você pega dinheiro de outros programas, coloca lá e depois você repõe. Então, meu caro, isso é normal. Inventar um golpe foi um protagonismo internacional. Eu não esqueço nunca, eu tenho uma cunhada minha que estava construindo uma casinha em Peruíbe. Ela pagava o saco de cimento R$23. Quando chegou em setembro de 2003, tinha baixado para R$9. Então, é possível você reduzir o preço da comida. Primeiro, vendemos 80 mil tratores. Vendemos milhares de caminhões pequenos. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu vou ganhar as eleições, a gente vai ter paz na cidade, a gente vai ter paz no campo, as famílias vão voltar a comer. Você pensa que eu não vi você falar com o Bolsonaro que tem gente falando de picanha?
Eu vi você falar. Claro, É eu que você- falo em você picanha. falou, ué. É eu que Mas falo o em povo não picanha. come picanha. Deixa eu te falar uma coisa. picanha. Deixa eu te falar uma É coisa. assim, eles eu vou, falam eu que é vou- eu vou lhe picanha. falar uma coisa, cara. Vou lhe falar uma coisa. É que você está no outro mundo. Não tô nada. Mas às vezes, o povo que está assistindo o teu programa, muitas vezes ele vai no açougue e compra uma picanha desse tamanho pensando que é picanha. Ele compra colchão duro. Colchão duro, que tô Porque a falando. picanha é uma pecinha assim. É pequenininho. Agora, o que eu tenho dito? Quando eu era presidente, eu vi um cara, uma televisão famosa foi entrevistar, o cara tirou um filé e pegou o filé e falou: eu nunca tinha comido filé, agora com o Lula eu estou comendo filé. Ninguém faz opção de ser pobre, ninguém faz opção de sofrimento, ninguém faz opção de não ter profissão. Então, veja, por que eu sou o presidente que mais fiz universidade na história do Brasil? Por que eu sou o presidente que mais fiz escola técnica na história do Brasil? Por que de 2003 a 2015 nós colocamos 5 milhões de novos jovens na universidade? Só tinha 3,5 milhões, Ratinho. E nós vamos fazer outra revolução na educação, na tecnologia, vamos aumentar salário, aumentar a produção, financiar mais a agricultura, tanto grande quanto pequeno, porque nós Deixa eu precisamos fazer produzir mais. uma pergunta que todo mundo me faz, eu tenho que fazer para você. A gente está vendo que a Argentina está indo muito mal. Né? Está indo muito mal. Todos esses países que se ligaram muito à esquerda estão indo mal. Você diz que é esquerda. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, eu sou torneiro mecânico. Tá? Você é direita, De esquerda ou profissão. meio? O que que você é? Eu me considero um cidadão de esquerda. Eu me considero um cidadão de esquerda. Eu me considero um socialista, sabe, refinado, porque eu defendo a propriedade privada, eu defendo a liberdade de organização, eu defendo o direito de greve. Porque é engraçado esse mundo hoje. Veja, eu sou teu empregado. Eu peço um aumento para você. Você me nega o aumento. Não acontece nada com você. Aí eu tenho para vender minha mão de obra. Eu faço uma greve, a polícia vem para cima de mim. Por que a polícia não foi para cima de você que negou? Por que só vem para cima de mim? Ora, você vendo o teu emprego e eu vendo a minha força de trabalho. Então o que eu quero é construir um mundo mais harmonioso. Eu já fiz isso, Ratinho, mais justo. Esse país era feliz. Até você era mais feliz. Até você dava uma risada. Até você sabia. Eu ganhava mais naquela esse povo que te assiste agora. Porque entrou o Maciel que diminuiu muito. Esse teu público que está nos ouvindo aqui, ele sabe que ele comia melhor. Ele sabe que ele passeava melhor. Ele viajava de avião. Quando ele começou a viajar de avião, os nossos inimigos diziam o seguinte: o aeroporto virou uma rodoviária, está cheio de pobre. E é isso que eu quero que as pessoas viajem, que as pessoas possam comer, possam beber, possam se vestir bem. É para isso que você é presidente da República. Eu vou fazer um negócio que eu sou meio contra. Todos os candidatos que falam que vão dar dinheiro para quem está sem trabalho. Eu sou a favor de dar dinheiro para quem está trabalhando. Pode até dar para quem está sem trabalho, dá lá um dinheiro, mas se o cara arrumar emprego, dá um pouquinho a mais, porque senão fica um povo ganhando uma mixaria e sem procurar emprego. Eu tenho essa Posso te preocupação. contar uma coisa? Ratinho, no primeiro ano de governo, eu aprovei uma lei no Congresso Nacional, uma lei criando mais emprego. Bolsa Família era 180. Peraí, mas eu criei uma lei em que, sabe, o empregado, o patrão que pudesse dar um emprego, eu dava R$200 para ele pagar. Ninguém dá emprego, as pessoas só dão emprego se tiver consumo, se tiver o que produzir. Sim. Então, veja, por que eu fiz o Bolsa Família? Porque você tinha uma parcela da sociedade que estava abaixo da linha da pobreza. Foi um bom programa. Mas não foi o Bolsa Família que resolveu o problema, Sim, não. mas eu acho que o Bolsa Família... Pois é. Quando você toma o Bolsa Família quando o cara arruma um emprego, ruim. Mas o que resolveu a situação no Brasil foi o salário mínimo aumentar todo ano, foi a gente fazer política de financiamento. Nós saímos de 5 bilhões de reais da agricultura familiar para 30 milhões. Sim. 30 bilhões. Nós fizemos o maior programa habitacional da história desse país. Meu caro, nós contratamos 4 milhões de casas e para as pessoas que ganhavam muito pouco, a gente subsidiava as casas. Como é que você vai fazer com esse povo que está fazendo pressão na Amazônia? Porque no seu governo também teve Primeiro, bastante. não é necessário fazer pressão para produzir aonde não se deve produzir. Nós temos 30 milhões de pasto degradados. Tem mesmo. Se a gente recuperar esse pasto degradado, a gente vai ter quase que a mesma quantidade de terra que a gente produz hoje. Então não precisa invadir a Amazônia.
A Amazônia pode significar um patrimônio para a humanidade se a gente souber trabalhar corretamente. Sim, uma mas árvore de pé, ela você- pode render mais do que Você- uma árvore mas Lula, você derrubada. concorda que no seu governo também invadiram, também Menor, queimaram e que menor. a mídia não falava Deixa eu lhe porra falar, nenhuma? Falava. Ô, Falava, Valdir, da forma que falam hoje, é não. que quando eu cheguei na presidência, se queimava 27 mil quilômetros, nós derrubamos para 4. Nós fomos na COP15 de 2009, o encontro ambiental que houve para discutir o clima em Copenhague, e nós assumimos o compromisso em lei de derrubar o desmatamento em 90% e 80% e cumprimos. E mais ainda, nós aprovamos reduzir a emissão de gás de efeito estufa em 36,9% e nós cumprimos. Deixa eu te contar uma coisa, Ratinho. Você é novo. Você Quase vai da tua viver ainda idade, uns 50 anos. Deixa eu lhe Quase da falar tua uma idade, coisa. Lula. Deixa eu lhe falar Estou uma te chamando coisa, de presidente porque eu estava acostumado a chamar Deixa eu lhe falar de presidente. deixa eu lhe falar uma coisa. A força que esse país tem na questão do clima é tão poderosa que a gente pode fazer da preservação dos nossos biomas uma forma de enriquecimento do Brasil. A gente ter uma agricultura de baixo carbono é uma riqueza para o Brasil. Ninguém precisa poluir. Você não precisa criar gado em milhares de hectares. Você pode criar uma parte do seu gado confinado. Pode até Verdade. colocar uma musiquinha como o japonês coloca Lá e uma dentro de sinfonia, carro, uma dentro de sinfonia carro. de Beethoven, para você comer aquela picanha de 1.200 quilos que o Bolsonaro comeu lá no palácio dele. Você pode, mas não precisa derrubar. Não precisa plantar soja no Pantanal, não precisa plantar cana no Pantanal, não precisa, sabe? Esse país pode ser melhor cuidado, cara. E sabe de uma coisa? A gente não tem que ficar xingando, a gente tem que chamar os prefeitos da Isso que eu ia cidade perguntar. e conversar Mas com eu os ia prefeitos. perguntar. Muitos governadores que vão ganhar a eleição não estão do teu lado. Como é que você vai fazer Não, mas para não- chamar todo mundo Mas pro não tapa tem de problema. novo? Ninguém sabe conversar com um governador como eu. Eu converso com todo mundo, eu não quero saber a que partido a pessoa é. Se você fosse candidato... E eu tenho jeito de Se candidato. você fosse Eu candidato, devia eu ser iria conversar com você com o mesmo respeito que eu converso com alguém do PT. Sabe o que acontece? Eu respeito as pessoas, não é a pessoa individual, não é o cidadão governador. Então, para mim, não tem nenhum problema me reunir com prefeitos e governadores e vou fazer, olha um compromisso que eu vou fazer. Se eu ganhar as eleições, na primeira semana, eu vou chamar os 27 governadores para a gente repactuar o ente federativo e para que a gente possa ver em cada estado as 3 principais obras que cada estado tem para a gente compartilhar a construção dessas estradas. É isso que eu vou fazer. Eu quero paz e amor. O Lulinha Paz e Amor voltou com força total. Eu quero fazer uma pergunta muito pessoal. Quando você está fazendo aquelas... Eu posso falar o que eu quiser com o Lula, porque eu me dou muito bem com o Lula há muitos anos, né? Politicamente, às vezes a gente está de um lado ou está do outro, mas sempre nos demos muito bem. Mas entrevistei todos os candidatos a presidentes aqui, entrevistei todos os presidentes, desde Fernando Henrique para cá, todos. Inclusive a Dilma, que não gostava de dar... Aliás, eu vou lhe contar uma história eu que você não entrevistei sabe. ela. Você foi na Granja do Torto, Foi. levou o Bruno e Marrone para Levei. comer, e por conta daquilo eu tive entrevista com o Jô Soares, ele brigou comigo, porque Brigou, você chegou primeiro, verdade. sabe? E nunca mais me convidou para o programa dele, coitado. Eu quero saber uma coisa, Lula. Aquela garrafinha, é água que tem lá? Ou tem uma cachaçinha? Qual garrafinha? Aquela que você faz com isso, que eu vejo você tomando. Não, aquilo é água. Tem certeza? É água. Se você quiser uma cachaçinha, não, tem. deixa eu contar, eu estou com a garganta. Eu sei, tô Eu vendo. estou fazendo tratamento com fonoaudióloga, porque eu estou fazendo muito comício, a minha voz está ficando. Hoje ela está boa. Mas eu gosto de uma cachaçinha. Sim, eu ia perguntar assim, porque... Nós já tomamos junto na sua casa, claro, lá no Alto eu da tô Lapa, perguntando. onde eu comi a melhor rabada. Muito bem. Olha aqui, você vai... eu vou fazer uma pergunta que eu acho que o povo quer saber. Casa. Nós vamos fazer casa popular do povo? Vamos. Nós vamos retomar o programa Minha Vida. Você sabe por quê? O Bolsonaro acabou com Minha Casa Minha Vida e criou a Casa Verde e Amarela. É a mesma coisa. Mas não construiu porra nenhuma. O cara só falou. Eu quero... Mas ele pegou uma pandemia. Mas também, eu, vamos falar a não, verdade. veja, deixa eu lhe falar. Pandemia, 2 anos de eu vou pandemia. falar eu vi você falar com ele sobre isso. Deixa eu lhe falar uma 2 coisa. anos não é brincadeira, Deixa eu lhe não. falar uma coisa. Eu quero construir casa para o povo pintar do jeito que ele quiser. Verde, amarela, azul, branca, vermelha. Até vermelho eu quero que o povo pinte. Sabe? Você constrói a casa e deixa o cara pintar do jeito que quer inventar. Carteira verde e amarela. Casa verde e amarela. Porra,
mas a casa não deixar o velha. povo escolher a cor, pelo menos o direito de escolher a cor, cara. Não, mas eu acho que a casa verde então amarela deixa eu lhe falar, vem com a cor então verde deixa eu lhe amarela? falar uma Não. coisa. Deixa eu lhe falar uma história. Eu nunca disse que o Bolsonaro era responsável pela pandemia. A pandemia foi um fenômeno da natureza. Sim. Foi uma revolta da natureza contra o desmancho que nós, seres humanos, estamos tendo com relação ao planeta. O que o Bolsonaro cometeu de errado? O Bolsonaro, você sabe que ele é meio ignorantão. Ele é meio chucro. Ele até falou para você que ele é meio chucro, fala palavrão. Ora, ele poderia ter montado um comitê de crise. Ele poderia ter ouvido a saúde, ele poderia ter feito o Conselho Mundial de Saúde, ele poderia ter montado um conselho de crise com os principais secretários de saúde dos estados brasileiros e poderia ter comprado a vacina na hora certa. Ele ficou brincando, ele ficou... Mas tinha vacina? Eu acho que tinha. Eu perguntei para ele, o Brasil foi um dos primeiros países a receber a oferta de vacina. Ele não comprou porque ele não acreditava na vacina no começo, Ratinho. Ele zombava da pandemia, ele brincava. É uma estupidez de alguém que é um pouco ignorante, é o que ele é mesmo, um pouco ignorante. Aquele jeitão bruto dele, aquele jeitão de capial, sabe? Lá do interior de São Paulo, aquele capial de registro, bem duro, bem ignorante. Porque tem gente que acha que ser ignorante é bonito e não é. O que é bonito é você ser educado, você ser um cara refinado como eu. Falar com você calmo, tranquilo. Não, desse ponto, você encanta. Eu comia rabada com você e não limpava a boca na toalha. Na minha casa usava guardanapo. Então, deixa eu te falar uma coisa. O Bolsonaro... Ele queria tomar um vinho bom. Eu peguei um vinho, comprei um vinho bom, mas o copo era aquele de massa de tomate. Na questão da pandemia, o Bolsonaro errou no tratamento que ele fez. Errou. Lamentavelmente, a gente poderia ter diminuído em 300, 400 mil mortes nesse país se a gente tivesse feito a coisa certa e dividido responsabilidade. Ele passou a brigar com os governadores, passou a brigar, a xingar. Quando aquele cara estava morrendo afogado fora da água, ele ficou zombando, sabe? É louvável ele agora visitar o túmulo da rainha da Inglaterra. É louvável. Mas ele poderia ter visitado uma criança que morreu de Covid, uma família que perdeu a família inteira. Ele poderia ter visitado, ele poderia ter derramado uma lagriminha no canto dos olhos assim, por quase 700 mil pessoas que morreram. Você acha que ele foi bruto nisso? É bruto, eu digo ignorante. A palavra correta é ignorante. Ignorante não é palavra ofensiva. Não é. É ignorante. Jeitão. O cara é chucrão. Muita gente está deixando de votar no Bolsonaro por causa do jeitão dele. E ele vai votar porque sabe que eu sou melhor que ele para cuidar do povo. O povo sabe que eu sou melhor. Amanhã você não vai vir. O povo sabe que eu fui o melhor presidente da República desse país porque cuidei do povo. A palavra correta não é governar, é cuidar do povo. Olha, eu quero deixar bem claro para todo mundo que está nos assistindo aqui que eu tratei todos os candidatos da mesma forma. Que é isso que a lei me permite. Eu não tenho que ficar puxando o saco de candidato e não tenho que bater em candidato nenhum. Não é minha obrigação. Nem puxar o saco, nem bater. Mas mostrar o que o candidato vai fazer. Eu quero prestar o meu testemunho. Eu assisti a sua entrevista com a Simone, assisti com o Ciro e assisti com o Bolsonaro. E você foi respeitoso com todos eles. Tem que ser. É assim que tem que ser. Tem que ser. Por isso que você é o Ratinho. Olha, eu queria te agradecer bastante. Você vai ter mais um minuto para você falar o que você quiser, para dizer que o nosso programa é assim. É um quadro para bater papo, né? Não é para saber como é que está a cabeça do candidato, enfim. Você tem um minuto para você falar. A única coisa que eu queria dizer, Ratinho, é o seguinte: faltam poucos dias para as eleições. Pouco menos de 10 dias para as eleições, em que eu queria que você comparecesse. Você que acha que vai se abster, você que acha que não gosta de ninguém, por favor, vá para a urna, vote, escolha quem você acreditar que vai consertar esse país, mas vote para você ter o direito de reclamar, para você ter o direito de xingar, para você ter o direito de cobrar. Se você não for votar, você não vai poder cobrar nada de ninguém. Então, veja, é importante que você assuma a responsabilidade desse Brasil. Ele será da qualidade que você quiser, do tamanho que você quiser, e ele vai ser tão bom quanto você quiser. Por isso, no dia 2 de outubro, compareça às urnas e deposite amor, esperança e não ódio naquela urna. Muito bem.